Os olhos, coloque a Bíblia, aleluias, sobre o seu banco e você vai fazer menção dessa palavra juntamente comigo, a qual se encontra em Lucas, capítulo 4 e verso 18. Aleluias, glória a Deus, amém? E o Espírito do Senhor, vamos lá? E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para evangelizar aos pobres, para curar aos aquebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano agradável do Senhor. Você pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero contar, aleluias, nesta noite, a você, meu querido irmão, companheiro desta batalha. Você, minha irmã, a qual ainda não decidiu, mas aqui está e ore em favor do seu filho, da sua filha, da sua parentela, a respeito de um certo jovem, aleluias, que decidiu, aleluia, ser um pregoeiro da palavra do Senhor, um mensageiro, a qual, aleluia, saiu anunciando a palavra do Senhor, dizendo, aleluia, essas boas novas. Saiu nas cidades vizinhas, aleluias, dizendo do amor de nosso Pai Celestial, aleluias, curando os enfermos, libertando os oprimidos. E foi chegado num momento, aleluias, que chegou a o conhecer de um povo, aleluias, numa certa cidadezinha a qual ele havia nascido. E ali, aleluias, ele foi convidado para estar deixando uma palavra. Aleluia. E aquele homem, aleluias, aquele jovem, aleluias, tão sedente de pregar e anunciar o evangelho do Senhor, começou a lhe mencionar a palavra do Senhor. Todos ficaram pasmados, aleluias, observando as suas palavras com a autoridade e a sabedoria a qual ele transmitia. E então alguém se levantou olhando, aleluias, mas quem é este? Não é, aleluias, o filho de nosso irmão José ou Pedro, o Bartolomeu, aleluias, o Tiago, não é o filho dele? Não é o filho daquela nossa irmãzinha Maria, a qual constantemente tem ido aos cultos? Ele cresceu juntamente com o meu filho. Eu ouvi crescer, mas como que ele, aleluia, faz estas coisas a qual o povo tem comentado? Aleluia, começaram a olhar, aleluia, pelo testemunho antigo dele, pela convivência a qual tiveram e não creram nas palavras dele. Aquele jovem, aleluia, ele não se aborreceu, ele levantou a sua cabeça e saiu, aleluia, nas cidades vizinhas, continuando o evangelho a qual o Senhor tinha determinado sobre a vida dele. E então, aleluia, houve um boato na sua cidadezinha dizendo: ei, aquele jovem a qual trabalhou na sua casa, que fez aquele portão, a qual ajudou na construção da sua casa, está à beira-mar curando, aleluia, todos que estão enfermos e oprimidos. E todos que vão até ele param para ouvir suas palavras. E então, aleluia, aquele jovem começou a construir uma certa igreja. A todos que vinham até ele, criam em suas palavras, não olhavam, aleluia, pelo passado dele, a qual não tiveram uma convivência com ele, não ouviram crescer. Mas no momento que eu vi as suas palavras, senti o céu sobre a sua vida, o Espírito do Senhor que enviou a ele. E agora eu quero te falar agora, meu querido irmão obreiro, se este jovem tivesse desistido quando pegaram ele e levaram um penhasco para matá-lo, para jogar no momento a qual ele mencionou que sobre a sua vida, aleluia, havia um Espírito dado, aleluia, para que ele pudesse vir, aleluia, pregar a palavra do Senhor, curar os enfermos.
Agora eu quero te fazer refletir. Quantas das vezes você parou à beira do caminho? Quantas das vezes você desistiu, aleluia, dizendo, aleluia, pelas calúnias a qual levantaram contra a sua vida, enquanto há almas esperando que por intermédio de vós seja, aleluia, salva em nome do Senhor Jesus. Você já parou se pensar, aleluia, se este jovem tivesse desistido e você não estava aqui neste momento para gritar, oh, glória a Deus, um aleluia, naquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero te dizer, aleluia, se aqueles que te viu crescer não acreditam nas palavras a qual você tem transmitido, uma palavra de vida eterna, há pessoas na cidade vizinha que está aqui esperando a palavra qual será transmitida por intermédio da sua vida. Glória a Deus. Mãe, aleluia, que me ouve nesta noite. Muitos dizem, muitas das vezes para você que o teu filho não tem mais jeito, mas persevera em oração, pedindo, suplicando pela liberdade da alma do teu filho, para que ele possa ter vigor, aleluia, e ele possa ser um pregoeiro da palavra do Senhor, assim como foi, aleluia, o filho de nossa querida irmã Maria, a qual, aleluia, foi entregado, mas não desistiu do seu chamado. Ele veio, aleluia, para dar vida e vida com abundante liberdade, todos que estão cativos e oprimidos, para libertar, aleluia, para curar os enfermos. E como nós fizemos, aleluia, menção desta palavra, quem crê que este Espírito, aleluia, está sobre a sua vida, quem crê aqui nesta noite, aleluia, que este Espírito de ousadia, de autoridade, para curar os enfermos, para libertar os cativos, aleluia. Se você tem este Espírito, não pasme, não se entristeça. Aleluia, assim como o servo do Senhor nos disse aqui nesta noite, você tem todo o apoio dele. Você tem todo o apoio dele para trabalhar nesta seara. Aleluia, não olhe para o que dizem ao seu respeito. Se você anda conforme, aleluia, esta palavra, conforme os mandamentos e a lei a qual o Senhor tem estabelecido, que o seu Espírito tem nos advertido dia após dia. O meu acerve, andou acerve. O Senhor, aleluia, tem um grande chamado sobre a sua vida. Há almas que precisam, aleluia, ser renovadas através da sua palavra. Você já parou para pensar se este jovem tivesse desistido quando não acreditaram em suas palavras? No momento que viram, aleluia, viram que era aquele jovem a qual o viram crescer, aleluia, na cidade de Nazaré. Agora ele começa a pregar à beira-mar, aleluia. Ele vai ter uma cidade cujo nome é Zebulon e Naphtali, aleluia. E ali pessoas vinham até ele, traziam aos enfermos até ele, aleluia. Porque ele está sobre esta palavra, aleluia. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu e enviou-me para evangelizar aos pobres, para curar os aquebrantados de coração. Quantos aquebrantados de coração está aqui esperando? Pessoas desanimadas, meu irmão e minha irmã. E muitas das vezes você tem pensado que não é ninguém, aleluia, porque, aleluia, o peso da palavra, ao contrário, tem tido mais influência sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite que o Espírito do Senhor está sobre a minha e a sua vida, a qual te levantará, aleluia, quando você crer nesta palavra. E as cidades circunvizinhas irão ouvir a falar. Aqueles que te viram outrora, aleluia, em um caminho, aleluia, obscuro, irão mencionar, aleluia, que o filho de José, que o filho da Maria, que o filho, aleluia, de nosso irmão Eliezer, que o filho de nosso irmão Pedro, aleluia, está curando e libertando os que estão cativos e oprimidos, aqueles que estão escravos de Satanás, aleluia. Quem crê nesta palavra,
O Senhor está mudando a história do teu filho nesta noite, mãe. O Senhor está mudando a trajetória do seu filho, pai, da sua filha. Porque a tua oração há um Espírito sobre a sua vida. E naquele momento a qual você não tem palavra, muitas das vezes usa a palavra repetitiva, mas a maneira que você sabe de se pôr diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha família. Até mesmo aquele momento que você não tem palavra, aleluia, este Espírito a qual está sobre a minha e a tua vida, ele tem interpretado as tuas lágrimas e tem chegado até um trono de glória. Espírito da liberdade aqui nessa noite, diante de Deus, aleluia, essa glória, engrandeça o nome santo do Senhor, e o Senhor está indo, aleluia, se encontra no teu filho, e ele vai se encontrar num ambiente como este, aleluia, para louvar e bendizer e testemunhar, aleluia, que a sua perseverança, mãe, que a sua perseverança e insistência, pai, foi um momento a qual o Senhor, aleluia, se libertou, o protegeu quando o inimigo queria tirar a alma do seu filho, mas ele é uma promessa, aleluia, do Senhor, e ele vai estar, aleluia, anunciando as boas novas do reino da glória. Ela que está passando, aleluia, ao céu do Senhor, a qual estará fazendo tudo quanto o Senhor tem colocado já ao seu coração. Aleluia, eu quero agradecer por esta rica oportunidade. E quem pode, aleluia, dá uma salva de palmas bem forte.